Graça e paz, igreja. Amém. Nem parece que vocês cantaram louvores com tanta animação aqui, né? Tanto fervor. É noite de avivamento. É noite de chamas. É noite de fogo. O fogo que vai sair daqui desse púlpito hoje, ele vai vir da palavra. E vai queimar seu coração. Vai incendiar sua alma. Vai dar para você uma nova perspectiva. Se você vem buscar aqui novidade, você pode ir embora. Ninguém vai apresentar novidade aqui para você. Nós vamos apresentar aquilo que é essencialmente bíblico. E Bíblia traz para nós mudança, transformação. Vamos exaltar primeiro o nosso Deus antes de ministrarmos. Ele merece toda a nossa exaltação. Amém? Exalte o nome do Senhor. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Levante as mãos agora e diga: então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez. Então minha alma canta a ti, Senhor. Glória a Deus. Grandioso és tu. Grandioso é Deus. Grandioso és tu. Bem forte. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Ele é exaltado. Ele é grande. Ele é grande. Grandioso é o nosso Deus. Curve a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Fogo do Espírito. Queima os nossos corações nessa noite. Queima as nossas mentes de todas as impurezas. Para que o nosso raciocínio possa ter a melhor percepção, o melhor discernimento daquilo que o Senhor vai nos falar. Que nós não saiamos daqui com mais uma ministração, mas que seja a ministração que vai fazer a diferença na nossa vida, no nosso coração. Incendeia com a chama do teu Espírito o mesmo fogo que ocorreu no passado, que foi manifesto no coração, na mente, na cabeça das pessoas, transformando vidas, mudando o caráter. Que o Senhor faça nessa noite aqui, em nossos corações, no nome de Jesus. Amém? Diga: eu tomo posse da palavra. Amém. Sabe, amados, o fogo tem grande poder, tanto para queimar, como para transformar a matéria que é queimada. E eu espero que você seja transformado pelo fogo do Espírito Santo. É o 10º Congresso de Avivamento, Pederneiras em Chamas. Desde o dia que o pastor Dorival nos convidou, estou orando por esse momento.
para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que o Espírito fale, não eu. Não é porque eu tive o privilégio de ser um dos precursores do avivamento no Brasil, na década de 70, 80 e 90. Essas 3 décadas, o Brasil foi incendiado pelo Espírito Santo. Na maioria das igrejas tradicionais, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, igrejas congregacionais, o Espírito de Deus começou a fazer uma varredura sobrenatural. As almas convertiam ao Senhor Jesus de uma maneira genuína, clara, quase coletiva. Não era algumas pessoas esporádicas, mas num culto, não tinha um culto nas igrejas na década de 70 que não convertiam por culto 30, 40, 50 pessoas. Não havia esse espírito de apostasia que predomina hoje, essa dureza de coração, essa frieza, essa apatia. Não. Eu vivi tudo isso. Eu me converti em 1968. Eu sou fruto de uma ação sobrenatural da chama do Espírito. No dia que eu me converti, num domingo à noite, no mês de novembro de 1968, ajoelhei-me no altar e ensopei o altar de lágrimas, dizendo: Senhor, eu confesso todos os meus pecados. Ninguém me ensinou a fazer confissão de pecados, mas o Espírito Santo me levou aquela noite a fazer confissões de pecado. Eu não me levantei dali enquanto não me sentisse leve, liberto, transformado. 2 anos depois, eu estava dentro de um seminário, estudando para ser um pastor. Em 1973, estava me formando. E aí, a obra do Senhor começou a desenvolver no Brasil. A igreja presbiteriana foi uma das mais atingidas pelo avivamento naquela época. Os batistas não entendiam o que estava acontecendo no meio das igrejas, no meio dos seus cultos. Levantavam pessoas, falavam em línguas, eram batizadas com o Espírito Santo. Pastor Enéas Tonini, o nosso fundador da Convenção Batista Nacional, ele foi um dos precursores, juntamente com o pastor José Rego do Nascimento. Ambos já foram para a glória. Pastor Enéas foi para a glória recentemente, com 102 anos de idade, lúcido, pregando o Evangelho. Eu creio que a maioria aqui já teve o privilégio de conhecê-lo. E esse homem de Deus pregava no Brasil o batismo com o Espírito Santo. E onde ele pregava, as pessoas realmente eram cheias do Espírito Santo. Sem estardalhaço, sem aquele movimento que hoje nós vimos, pessoas sendo manifestadas, dizem que o Espírito Santo manifesta derrubando, caindo, fazendo toda aquela confusão toda. Mas o Espírito Santo trabalhava no coração e as pessoas eram transformadas de dentro para fora. E o avivamento chegou em todos os lugares do Brasil. E no estado de São Paulo nós tivemos o privilégio de ser um dos precursores a divulgar esse avivamento na década de 70, 80 e 90. Foi aí que nós tivemos o privilégio de conhecer o pastor Dorival. Nós estivemos aqui acho que umas 2 vezes, ou 3, se não me engano. Essa é a 4ª vez. Muito bem. Deus quer falar ao seu coração. E eu quero ser instrumento de Deus para a sua vida. Eu me lembro que na Bíblia tem um versículo que diz assim: o nosso Deus é um Deus que é comparado como o fogo consumidor. Fogo
consumidor. E em outro texto, o profeta Jeremias, ele diz assim: não seria a minha palavra um fogo? O fogo de Deus está aqui. E esse fogo vai fluir como chamas em sua vida nessa noite. No Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos com um grupo de irmãos, de cristãos, um grupo de aproximadamente 120 pessoas, lá no cenáculo em Jerusalém. E no dia do Pentecostes, em que comemorava a festa dos judeus, o Espírito desceu sobre aqueles homens, e foram vistos como línguas de fogo, separadas e pousadas sobre a cabeça de cada um deles. Havia fogo ali, na cabeça dos discípulos. Tanto é que Jerusalém, na festa do Pentecostes, era visitada por muitos representantes de muitas nações. E o Espírito tomou aqueles homens de maneira tal que eles falavam em línguas, ao ponto de todos os visitantes e representantes de todas as nações entenderem em suas próprias línguas aquilo que o Espírito Santo falava ali. O resultado dessa manifestação do Espírito Santo foi tão grande que Pedro, quando tomou a palavra e fez o apelo, 3.000 almas se renderam a Jesus. Eu não creio em avivamento sem conversão. Avivamento tem que haver conversão. Avivamentos que só representam movimento, isso não é avivamento. Movimento ele vem e vai. Avivamento vem e permanece. Mas em outra ocasião, a Bíblia diz que os discípulos estavam em Cesareia, e o Espírito Santo desceu ali de uma maneira sobrenatural, e na casa de um centurião, e ele foi cheio do Espírito Santo. As pessoas estavam ali, receberam o Espírito Santo. O fogo de Deus estava presente naquele lugar. Eu gostaria que você entendesse que o Espírito Santo está aqui. E a qualquer momento você pode ser impactado por esse fogo do Espírito na sua vida. Lá no Velho Testamento, um homem chamado Elias, ele orou como desafiante dos profetas de Baal. E a Bíblia diz que quando Elias orou, o fogo de Deus desceu sobre o holocausto, sobre o altar, e lambeu a água, queimou a lenha, fez realmente algo maravilhoso. Até as pedras e o chão e a água que estava na valeta, o fogo veio com ímpeto. A oração de um homem diante de 450 homens fora do propósito de Deus, um apenas orou e o fogo de Deus desceu. Deus quer descer o fogo sobre a sua vida. Moisés, ele tinha uma experiência fantástica com Deus, mas não era suficiente para ele retirar o povo de Israel do Egito. Mas bastou que ele tivesse um encontro com Deus no Monte Horebe, onde ele viu uma sarça ardendo em fogo, e aquela sarça ardia em fogo e não consumia, e a presença de Deus estava ali naquela sarça, e dela se ouvia uma voz: não te chegues para cá, porque o lugar que estás é santo. Deus falava com Moisés através do fogo que consumia a sarça, que queimava. Deus vai falar com você nessa noite através da sarça que queima, mas não se consome. E finalizando essa introdução para falar de fogo,
A gente chega em Apocalipse. O profeta, aliás, o apóstolo João, quando ele teve a visão, lá no primeiro capítulo, a Bíblia diz que ele teve uma visão de Jesus. A cabeça e os seus cabelos eram brancos, de Jesus, brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E ele olhava e viu que os seus olhos, o que mais chamou a atenção do apóstolo João, era que os seus olhos eram como chamas de fogo. Foi nesse clima que a revelação apocalíptica foi revelada para o apóstolo. É nesse clima que a palavra de Deus vai ser revelada para você nessa noite. Você crê? Você crê? Amém? Abra a sua Bíblia aí em Abacuque. Vamos ler o texto central, né? Básico. O texto tema. Oh, glória a Deus. O fogo do Espírito está aqui. Abacuque, capítulo 3. Coloque-se em pé. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Tamar e do monte Pará, vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do teu louvor. O seu resplendor é como luz, raios brilham da tua mão, e ali está velado o seu poder. Pula para o versículo 17, finalizando o capítulo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternadamente. Pode sentar. Queridos, Abacuque foi um profeta que sentiu-se muito perturbado, muito agitado, quando deparou com a intensa impiedade de Israel e de Judá. Quando Abacuque viu que Judá estava totalmente distante de Deus, revelando uma falta de comprometimento com Deus e uma falta de arrependimento, revelando também uma visão negativa de destruição, de violência, de desconsideração da própria lei de Deus. A lei de Deus era ignorada. E Abacuque, quando viu aquilo, ele não teve outra alternativa, outra ideia, outra decisão na sua vida, a não ser clamar, orar e pedir que Deus mudasse aquele quadro, aquela situação. O povo de Israel estava vivendo o caos, o povo de Judá estava vivendo a decadência espiritual. Então Abacuque não podia
simplesmente pregar mensagem de arrependimento, porque não atingia o coração. Abacuque não podia trazer a revelação de Deus para Israel e Judá, porque havia um distanciamento muito grande. E por essa razão, o profeta procurou um lugar solitário para a sua oração. E no capítulo 2 de Abacuque, se você observar, talvez você já conheça, no versículo 1 ele diz que ele se pôs diante de uma torre de vigia e colocou-se sobre a fortaleza daquela torre, e lá ficou em vigilância constante para ver o que Deus poderia fazer em resposta da sua oração pelo povo de Israel. Abacuque, como profeta, estava indignado de ver o estado espiritual do povo. A única alternativa foi orar. A única alternativa hoje da igreja é orar. Nós não temos outra forma de buscar uma mudança desse quadro vigente. Essa situação que nos é apresentada. A igreja hoje, considerada povo de Deus no mundo, está também num estado de decadência espiritual. Mas o povo de Deus precisa orar. Abacuque orou, e nós precisamos orar. Abacuque orou no capítulo 3, aviva a tua obra. Essa petição tinha uma essência principal: a restauração do povo de Deus, o povo chamado de Israel. Já hoje nós temos que orar pela restauração da igreja, que também é o povo de Deus. Aí você pode afirmar: mas eu não preciso de orar por mim, eu não preciso clamar uma mudança na minha vida, porque eu já sou convertido, eu já sou da igreja, eu já sou de Deus, eu ando com Deus, eu tenho convicção plena da minha salvação. Mas nós estamos vivendo num mundo contaminado, deteriorado pelo pecado. E nós precisamos orar dia após dia para que haja restauração. O interesse de Deus no passado foi avivar o seu povo. Ele usou Moisés para avivar um povo, tirando do Egito. Esse povo atravessou o Mar Vermelho, atravessou o deserto, mas foi abençoado. Eu posso considerar aquilo como um avivamento? Sim. Deus usou esse povo na sua trajetória até que chegou a Jesus Cristo. Eu posso considerar a revelação de Jesus como um dos maiores e o maior avivamento na terra? Sim. O Espírito Santo foi derramado na igreja primitiva, um grande avivamento? Sim. Na história de todo o tempo da história cristã, da igreja cristã, no nosso período desses 2000 anos, quantos movimentos de avivamento que trouxeram transformações de vidas. Mas eu também sou daqueles que creem que nós viveremos a última geração do avivamento. O Espírito Santo quer dar um presente para a igreja, avivando-a, renovando, porque ele quer preparar a noiva de Cristo. E esse avivamento nós precisamos vivenciá-lo. Avivamento, meus queridos, sempre houve em toda a história. A gente não pode ignorar. Sempre houve. Mas nós estamos precisando nesses últimos dias de um reavivamento espiritual.
E eu quero te apresentar algumas razões por que nós precisamos. Por que você precisa ser reavivado? Por que você precisa de uma chama maior? Por que você precisa de algo sobrenatural? Há uma escassez hoje de sonhos. Ninguém mais sonha. Ninguém mais tem sonhos. Não aquele sonho que você tem quando dorme, mas aquele sonho que você tem como objetivo, como meta para alcançar. Os sonhos são ofuscados pela ação negativa desse mundo. Quase ninguém consegue mais crer hoje nas nossas gerações. As pessoas estão totalmente descrentes. A esperança está se esvaziando, ou melhor, está se esvaindo, desaparecendo do coração. As pessoas não têm mais esperança no seu íntimo. A alegria de servir a Deus nem se fala, está desaparecendo. Eu fico impressionado que os dons do Espírito estão se apagando no meio da igreja. Os cristãos hoje não dão a total liberdade para a ação sobrenatural do Espírito Santo. Não há mais prazer hoje de cultuar. As igrejas hoje não estão repletas de vidas desejosas de cultuar. Não há mais desejo hoje de evangelismo vivo. Não há mais desejo hoje de buscar uma espiritualidade mais dinâmica. Deus não me trouxe aqui simplesmente nessa noite, para ministrar. Mas Deus me trouxe aqui hoje para refletir com vocês algumas questões. E nessa ministração, muitos estão às vezes presos às suas próprias rotinas, aos seus próprios costumes, aos seus próprios hábitos, não abrindo mão em hipótese alguma deles, e vivendo naquela situação chamada comodismo. Mas a chama do Espírito quer mudar essa situação. Muitos estão dominados hoje por uma ação desanimadora. Muitos estão hoje desanimados e frios, sem motivações de produzir frutos, parados. Muitos estão sem expectativas, não conseguem enxergar horizontes de vitórias, de conquistas. Já entregaram os pontos dizendo: não, para mim não há mais solução. Não vejo mais perspectiva de vitória na minha vida. Eu já espero o pior. Mas a chama do Espírito quer mudar essa situação. Você crê? Famílias hoje estão desgastadas, arruinadas, destruídas pelo diabo. O diabo escravizando famílias, destruindo casamentos, relacionamentos. E não estou falando isso fora da igreja, eu estou falando dentro das igrejas. Quando a gente menciona aqui avivamento que produz chamas, isso não é utopia, isso não é um ato figurativo, não é um ato simbólico, isso é real, isso tem que acontecer. Se não acontecer chama do Espírito na sua vida para mudar, para transformar. O objetivo do profeta Abacuque foi subir numa torre, numa fortaleza, e ali orava: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele não orou e não ficou aguardando como se fosse algo utópico, mas ele ficou aguardando algo concreto, algo plausível.
Avivamento não é nada abstrato. Avivamento é algo concreto. É algo visível. Eu não creio em movimentos que não mudam, mas eu creio que na atuação do Espírito Santo que transforma. E transforma do caráter e de dentro para fora. Falar de avivamento não é só falar de prosperidade. Falar que Deus vai mudar a sua vida material. Falar que Deus vai te dar carros e casas e bens. Mas falar de avivamento é falar que Deus vai mudar a essência da sua alma. Falar de avivamento é falar que Deus vai mudar a seu raciocínio. Encher você de um discernimento do Espírito na sua vida. Para que você viva 24 horas com aquela percepção ligada. E não seja enganado, envolto pelas as artimanhas e astúcias do inimigo, espalhada no meio e infiltrada nos meios cristãos. Hoje eu vejo que as igrejas e os ministérios estão pregando uma teologia distorcida. Me envergonha de saber que nós somos, pastor Dorival, criticados, escarnecidos, por pregarmos a teologia bíblica. Alguns ministérios afirmam assim: você vai na igreja tal, aquele homem lá só prega a Bíblia. Só prega a Bíblia. O que eu vou pregar se não for a Bíblia? Hoje as igrejas não estão mais pregando Bíblia. Sabe por quê? Porque o que está em vigência são as visões puramente humanas. Os valores e os princípios espirituais estão adulterados e alterados e mudados consideravelmente, revelando graves desvios doutrinários. Mas o Senhor está dizendo: a palavra prevalece, porque dela sai o fogo consumidor. Aquele fogo que desceu no holocausto onde Elias orava. Eu tenho certeza que aqui tem homens de oração, mulheres de oração, jovens de oração, ministério de louvor de oração. Se vocês não orarem, queridos, vocês estão perdidos. Se não houver oração, não há avivamento. Amém? O profeta Isaías, ele diz que Israel estava como um deserto, estava vivendo, passando por aflições extremas. Mas Isaías também começou a orar. Depois daquela experiência de Isaías 6, quando ele se apresentou ao Senhor, depois da visão, quando ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não queria ir, não. Isaías, quando viu o povo lá desobedecendo, em pecado, em corrupção, em violência, em depravação, Isaías não queria ir, não. Mas sabe por que Isaías foi ser bênção para o povo de Israel? Porque no ano em que o rei Uzias morreu, ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías teve a visão da glória de Deus. Sabe por que a igreja hoje prega o evangelho e avisa que o homem está em pecado, e se ele morrer no pecado, ele vai para o inferno? Ele tem que ter essa coragem. Depois que ele tiver a chama do Espírito Santo, ele é revestido dessa autoridade. Isaías foi
Ele não suportou o apelo de Deus. Quando Deus diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, ó Deus, envia-me a mim. Depois da chama, depois da visão, depois da glória ser manifestada, ninguém resiste. Sabe por que as pessoas não pregam mais o Evangelho? Falta de visão da glória de Deus. Sabe por que há uma escassez hoje de conversão? Porque as pessoas não olham para a palavra que é chama do Espírito. O profeta Isaías, ele orando, também no mesma proporção do profeta Abacuque, Deus falou com ele. Aleluia. Sabe o que Deus falou com Isaías, gente? Lá no capítulo 44, Deus falou assim: porque eu derramarei água sobre o sedento. Eu vou derramar água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Aleluia. Torrentes sobre a terra seca. Ele disse: eu derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. Eu derramarei a minha bênção sobre os teus descendentes. Queridos, e é exatamente isso que Deus quer dar hoje à nossa terra que está seca. Se nós orarmos como Abacuque orou, se nós orarmos como Isaías orou, Deus vai reverter esse quadro. As igrejas estão secando, vivendo como terra seca, gemendo, em plena aflição. Mas o Senhor vai mudar esse quadro. Eu estou certo. Eu estou esperando esse avivamento. Eu passei por uma experiência maravilhosa de avivamento, e eu posso fazer daquela época agora uma comparação. O quanto nós estamos diferentes. Mas o Espírito Santo quer mudar. Deus disse para o rei Salomão, sabe o quê? O que Deus falou para o rei Salomão quando ele inaugurou o templo? Ele disse: meu povo que se chama pelo meu nome. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Quarto, o que Deus falou? E converter-se dos seus maus caminhos. Foi isso que Deus falou para Salomão. Se meu povo se humilhar, se meu povo orar perante a minha face, se meu povo me buscar, e se meu povo se converter dos seus maus caminhos, o que diz o texto? Complementando: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eu vou dizer mais: perdoarei os seus. Vamos lá, perdoarei os seus. Está fraco? O Senhor quer dizer: se você se humilhar, orar, me buscar, converter dos seus maus caminhos, Ele virá do céu, ouvirá, perdoará os seus, sarará a sua terra, sarará a sua casa, sarará a sua igreja. O Senhor sarará a sua terra. E eu vou dizer individualmente: o Senhor sarará o seu coração. Coração amargurado, coração oprimido, coração cheio de amargura, de trevas, de tristeza. O Espírito Santo quer sarar aquilo que está te oprimindo, fazer de você uma pessoa livre para servir e buscar. Aleluia. O que é avivamento para você? É barulho?
É movimento? O que é avivamento para você? Se você esperasse que o ministrante dessa noite estaria aqui para fazer algum estardalhaço no conceito de avivamento visual, você se equivocou. Deus me mandou aqui para dizer o que é avivamento para você. Avivamento é o estado constante da igreja, aleluia, abrasada pelo glorioso fogo do Espírito Santo. Não é um fogo esporádico, não é um fogo ocasional, mas é um fogo constante. A Bíblia diz que no Velho Testamento o fogo ardia continuamente sobre o altar. Sabe o que é avivamento? É fogo todo dia, toda hora, na sua vida, na vida do seu pastor, na vida dos seus ministérios, na vida da igreja, na sua vida, na vida da sua casa. Avivamento é o constante mover do Espírito na igreja, produzindo vida, produzindo energia espiritual. Avivamento é a busca incessante da igreja aos dons espirituais. Não se busca mais dons. Cadê os dons? Onde estão os dons? Desapareceram? Mas que dom? Os dons de 1 Coríntios 13, que tem 3 classes de 9 dons. Dons da fé, dons de curas, dons de operações de milagres, dons de línguas, dons de interpretação de línguas, dons de palavra de conhecimento, dons de sabedoria, dom de discernimento. Cadê os dons? E tem os dons ministeriais. Cadê os dons ministeriais? Estão desaparecendo? Hoje ninguém mais quer ser pastor. Ninguém mais quer ser evangelista. Ninguém mais quer trabalhar na obra de Deus. Desapareceram os dons ministeriais? Avivamento é busca incessante da igreja nesses dons. Eu diria que avivamento é o ardente desejo de gerar frutos, e frutos do Espírito, e frutos que permanecem. Sabe, irmãos, a ausência de frutos também é grave. Eu diria, para concluir essa parte, apenas a primeira parte, daqui a pouco nós entraremos na segunda e encerra. Tá? O pastor me deu 50 minutos, eu não sei se eu vou concluir, mas tá bom. Para concluir essa primeira parte, sabe o que é avivamento? Avivamento é uma visitação sobrenatural do Espírito Santo. Sobrenatural do Espírito Santo, pela qual a sua vida, a sua comunidade inteira toma consciência de sua santa presença e é surpreendida por ela todos os momentos. Deus se faz presente na sua casa. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem com aquele propósito de buscar a Deus. Independente de você sentir Deus, Ele está aqui, sabia disso? Deus não está aqui porque você sentiu ou deixou de sentir. Tem gente que vai ao culto e diz: olha, eu não senti nada no culto. Coitado de você. Independente de você sentir ou não, Deus se faz presente. Aleluia! Deus se faz presente. Avivamento é isso. O verdadeiro avivamento, segundo a igreja primitiva, a gente observa, quando deparamos diante do livro de Atos dos Apóstolos, o verdadeiro avivamento, segundo a igreja, é um registro da presença gloriosa de Deus. No dia do Pentecostes, a Bíblia diz que o Senhor visitou todos que estavam ali assentados no cenáculo.
A presença de Deus, a atuação do Espírito dentro de cada crente, e nunca apenas uma manifestação exterior. Eu não entendo avivamento como algo que acontece e após alguns minutos desaparece. Mas eu entendo que avivamento começa a mudança interior e permanece transformando tanto o interior como o exterior. A presença de Deus começa lá dentro. Presença contínua, em vez de esporádica. Presença sobrenatural, em vez de ser apenas uma manifestação natural. Ela é sobrenatural. Presença do Espírito para confrontar o mundo, sem medo, sem temor. Hoje nós precisamos confrontar o mundo, confrontar o pecado e dizer não para eles. Mas para isso temos que ser cheios do Espírito. O que não é avivamento? O avivamento não é emocionalismo momentâneo, produzido por pregadores modernos, que mudam constantemente as suas visões, as suas pregações. Avivamento não é grandes movimentos e festas e confraternizações. Avivamento não é animação fantasiosa por grandes líderes visando seus próprios interesses. Mas avivamento é trazer de volta o agir do Espírito Santo nas igrejas. Eu tenho sede desse agir, desse mover do Espírito. Avivamento é afastar o formalismo, o espírito da hipocrisia, o espírito da vaidade no meio do povo. Avivamento é trazer de volta os crentes aos templos, porque os crentes estão sumindo dos templos, e para voltarem à prática da oração, a prática da adoração a Deus. Avivamento é trazer a igreja novamente a vivenciar o padrão bíblico, aquele padrão pregado pelos nossos cristãos e irmãos primitivos, onde em toda a alma, aleluia, havia temor, onde toda a alma havia reverência, onde muitos sinais e muitas maravilhas ocorriam com frequência. Não é esporadicamente, mas constantemente. O Espírito curava, o Espírito agia de maneira sobrenatural. Eu não quero um avivamento que encerra nesse culto e dizendo agora vamos viver o normal do nosso cotidiano. Mas eu quero um avivamento que amanhã nós saiamos por essa cidade de Pederneiras e façamos a diferença. Sejamos diferentes, inflamados por esta chama. Avivamento é tirar a igreja das mãos dos obreiros nécios. Avivamento é arrancar as ovelhas presas diante dos insensatos, insinceros e profanos e caluniadores e divisores do reino de Deus. Eu não tenho receio nem medo nenhum de desafiá-los. São caluniadores, são divisores, e o apóstolo Paulo chama de iracundos, vaidosos, infiéis, orgulhosos, sem amor, senhores de si. Pessoas que pregam, arrancam a pele das ovelhas, a gordura toda da ovelha é sugada.
Eu não chamo isso de avivamento. Eu chamo isso de destruição. Avivamento traz de volta o agir do Espírito. E eu quero pedir que o Espírito Santo, na mesma condição do profeta Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu quero que o Espírito Santo assume a igreja hoje, para entregar a Jesus como gloriosa, santa, perfeita, sem mácula, sem ruga. Aleluia. Oh, meus amados, eu estou pedindo para Deus fazer voltar ao critério de escolhas hoje de obreiros, porque quando eu fui, na minha época, quando eu era chamado para o ministério, o critério de separação vocacional era tão diferente. Hoje basta a pessoa fazer um curso online por correspondência, ela já tem, acho, no direito de ser um pastor, ser um líder. Há muitos cursos hoje sendo oferecidos via internet, dão até credenciais, e a pessoa se acha, eu sou pastor, eu sou um obreiro. Na minha época, para ser separado um pastor, o critério era outro. Lembra disso, pastor Dorival? Se o avivamento chegar, vai mudar essa história. Aleluia. Esse critério vai mudar. Aleluia. O verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro, que está inflamado pela chama do Espírito, ele é aquele que realmente apacenta o rebanho dentro da visão de Deus. Eu estou ainda orando como o Abacuque, para Deus devolver aos obreiros do Senhor hoje a ousadia que já se perdeu. Eu estou orando para que o Espírito Santo use os obreiros nos púlpitos, e eles não tenham a vergonha e nem medo de falar, apontando e nomeando os pecados, sem rodeios e preocupações de perder a membresia, mas eles estão ali prontos dizendo, eu sou veemente contra o pecado. Avivamento é isso. Eu estou orando para que o Espírito Santo traga os crentes para a igreja, e depois, sabe o que faz? Façam eles saírem de quatro paredes para um evangelismo amplo, um evangelismo abrangente, antes da gloriosa vinda de Cristo. Vamos sair das quatro paredes e buscar as almas perdidas. Isso é avivamento. Mas eu oro todo dia e digo, Senhor, tira os crentes da frente da maléfica programação televisiva, que hoje nós estamos vivendo um lixo constante sendo despejado em nossas casas. Senhor, tira os crentes, levando esses homens e essas mulheres e esses jovens a serem santos e santificados. Senhor, eu estou orando para que Deus tenha misericórdia da nossa geração jovem, essa geração mais que nós chamamos de geração online. Quem que não usa hoje a internet, a rede, o celular? Cuidado, meus jovens. Eu estou orando para o Espírito Santo mudar também essa visão dos nossos jovens. Há uma oração incessante no meu coração
para Deus levar ao arrependimento e confissões de pecados, motivando os crentes a temerem a Deus e evitarem a iniquidade por causa da ausência de Deus, de vida de oração. Não há milagres hoje, porque o que sobressai? O pecado, a falta de compromisso. Chama do Espírito Santo traz de volta o arrependimento, a conversão. Falava-se na minha época muito sobre a questão do primeiro amor. O primeiro amor, aquele amor eufórico, motivador, que nós adquirimos quando convertemos a Jesus. A gente não quer deixar de ir à igreja, não quer faltar em um culto, não quer deixar de pregar o evangelho, não quer deixar de cantar, de louvar a Deus. Mas o Espírito Santo também vai trazer de volta o primeiro amor, a prática das antigas primeiras obras, que às vezes hoje são negligenciadas. Trazer de volta, eu creio, os dons espirituais. Eu creio que a divina sabedoria de Deus vai ser despertada na vida da igreja. Jovens, você que é jovem, que não é casado, faz assim com a sua mão. Vamos ver, quero vê-los. Quantos jovens tem aqui? Poucos? Meu Deus, Senhor, traz mais jovens para essa igreja. Os casados, quem é casado? Vamos ver. Olha que maravilha. Vamos converter mais jovem? Mas eu quero dizer para você nessa noite, vocês que estão aqui jovens, avivamento é vocês começarem a buscar a força do Espírito Santo, que foi perdida pelos desejos sensuais da carne. Desejos esses que ocuparam a mente e os corações. E Deus vai tirar tudo isso da vida de vocês, santificando coração, mente, corpo e alma. Aleluia. Eu creio que Deus vai resgatar muita coisa. Eu creio que Deus vai tirar da UTI muitas vidas cristãs que agonizam por falta de alimento sólido, consistente da palavra. O povo está hoje padecendo por ser intoxicado ao alimentar com doutrinas falsas, doutrinas errôneas. Falta ensino. Avivamento é voltar ao verdadeiro ensino da palavra. E encerrando essa palavra, essa ministração, eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, Abacuque, quando orou, aviva, Senhor, a tua obra, ele pediu a restauração do povo de Deus. O profeta almejou a grande manifestação de Deus. Pastor Dorival, que é o líder dessa igreja, juntamente comigo, que sou o ministrante nessa noite, nós desejamos uma profunda e abrangente manifestação de Deus neste lugar. Mas é profunda, larga e abrangente manifestação de Deus. Amém, amados? Eu creio, você crê? Eu creio que antes da vinda de Cristo vai haver um avivamento sobre a terra. Eu creio. Acredito que posso chamar e clamar a Deus por esse avivamento. Eu não estaria aqui falando e definindo e vendo, mostrando a nossa necessidade se eu não cresce. Eu creio. Em 1968 foi o ano da minha conversão. Se vocês fizerem a conta, vocês vão descobrir a minha idade.
Eu vou dar uma dica. Eu tinha 17 anos de idade quando eu me converti. Em 1968. Eu aceitei Jesus. Sabe por quê? Porque eu entrei num culto, numa igreja, fui levado pelo Espírito Santo. E eu percebi o mover de Deus ali na igreja. O mover do Espírito. E aquele mover invadiu o meu coração. Foi um sopro especial do Espírito que ocorreu no meu coração, no culto, nas igrejas chamadas tradicionais. A tocha estava acesa, a fogueira, ela ardia na minha alma, na minha vida. O fogo lambeu todos os meus pecados e os pecados da igreja, e as pessoas confessavam. Que ambiente gostoso para se converter. As vidas eram santificadas. Não havia nem doutrina exigindo que você vestisse de tal forma, que você fizesse tal coisa. O próprio Espírito transformava e mudava a sua aparência. Os frutos começavam a aparecer como resultado. E bênçãos incontáveis eram vistas em todas as igrejas. Deus estava operando na minha época muita cura, milagres, resoluções de problemas, espírito de perdão fluía. Ninguém precisava ouvir uma mensagem, vai lá pedir perdão. Não. O Espírito levantava as pessoas. Os corações eram amolecidos. Irmãos, eu não estou contando isso para vocês apenas ficarem admirados, mas eu estou contando para vocês o que realmente ocorreu, o que eu vivi. E no decorrer dos anos, isso foi apagando. É por isso que hoje nós temos que ser outra vez Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Aviva a tua obra. Você pode falar isso? Aviva, Senhor, a minha vida. Aviva, Senhor, cura o meu interior. Transforme a minha alma. Eu creio que nos últimos dias vai acontecer, a palavra profética já está acontecendo e vai acontecer muito mais. Quando Deus falou para Joel e repetiu para Pedro, que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Em 2016, que nós estamos, fazem 110 anos, hoje, nesse ano, de um movimento de avivamento lá, chamado Rua Azusa. O Espírito de Deus trabalhou ali num grupo de pessoas. Esse grupo foi denominado de pentecostais. Até então não tinha igrejas pentecostais. E esse movimento se alastrou em todo o mundo. E os pentecostais hoje são frutos deste avivamento. Isso aconteceu em 1906. Antes que Jesus volte, vai acontecer outro avivamento. Eu estou transmitindo para vocês essa notícia. Isso não é demagogia, não. Isso não é hipocrisia. Isso é vero, isso é verdade. Vai acontecer. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça entender a necessidade de um mover diferente. Mover que muda,
que transforma, que modifica, mover que faz o reino expandir, crescer. 10º Congresso de Avivamento, já teve 10 Congressos de Avivamento. Eu sei que vocês, em cada um deles, experimentou o mover do Espírito. Esse 10º vai trazer para vocês uma marca especial, uma marca profética. Profetizamos que Pederneiras estará em chamas realmente. Toma posse disso. Deus vai trabalhar aqui de uma maneira sobrenatural. Coloque-se em pé. Feche os seus olhos. Deus manda dizer para você: se você quer a chama do Espírito sobre a sua vida, esta chama vai mudar totalmente, radicalmente a sua vida. Você quer deixar o Espírito Santo incendiar a sua vida, queimar o seu coração? Quer que esse fogo venha sobre você de maneira sobrenatural e tire tudo que está errado aí na sua vida? Faça de você uma vida nova, restaurada. Eu espero que você faça essa entrega. E diga: eu desejo, Senhor. Já disse? Então diga: eu desejo. Eu desejo esse fogo do Espírito na minha vida. Eu desejo que esta chama queime todo o meu interior, toda a minha alma, toda a minha vida, toda a minha mente, todo o meu coração. E muda-me completamente, transformando a minha vida de maneira completa. Oh, glória! O Espírito Santo está fazendo isso. Deus quer restaurar dons. Os dons estão voltando ou vão voltar. O chamado ao ministério vai ser diferente daqui para frente. O arrependimento vai ser contínuo. A confissão de pecado vai estar sempre presente na sua vida. Declare isso agora para você. Eu sou uma pessoa disposta a deixar o Espírito Santo atuar por completo na minha vida. Eu desejo, eu almejo a chama do Espírito na minha vida. Eu quero o avivamento em meu coração. Não um movimento que vem e passa, mas eu quero algo que permaneça, que mude, que transforme. Faça isso. Senhor, eu quero orar pela vida dos teus filhos, que declararam, que afirmaram agora. Eu quero colocá-los diante do teu altar. Eu sei que, Senhor, que se nós fizéssemos um apelo, talvez a maioria estaria aqui no altar, mas não há necessidade de que elas venham aqui, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está aceitando a vida delas no seu lugar. E agora que o teu Espírito inflame esse coração, esta alma, invada nesta alma agora, batizando-a, aquecendo, lambendo todo o pecado, todo o mal, destruindo o efeito da carne e fazendo de cada um, Senhor, uma vida preciosa nas tuas mãos, inflamada, santificada, abençoada, cheia da plenitude,
cheia do Espírito. Encha as vidas nessa noite. Inflame com poder e graça. Se houver alguém que ainda não converteu a Jesus, que o Espírito Santo converta, convença agora. Se houver alguém que ainda não foi cheio do teu Espírito, encha agora. Eu tenho certeza que o teu Espírito está aqui agora convencendo. Convencendo. É o Espírito que convence. É o Espírito que muda. É o Espírito que transforma. É o Espírito que está mudando o caráter, a vida interior. A mudança começa de dentro para fora. Muda agora, Espírito de Deus. Muda, Espírito. Muda, Espírito. Transforma. Queima o mal. Queima o pecado. Queima a carne. Queima tudo aquilo que não te pertence, Espírito. Faz a obra agora. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva as nossas vidas, os nossos corações, os nossos ministérios. Aviva a tua igreja. Aviva as nossas casas. Aviva as nossas famílias. Aviva, Senhor, os nossos trabalhos. Aviva, Senhor, as nossas atividades, os nossos compromissos. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Oh, glória. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. O Espírito de Deus está avivando o seu coração. O Espírito de Deus está renovando a sua alma, dando uma nova perspectiva, dando uma nova visão espiritual, fazendo você enxergar o reino de Deus de uma maneira diferente. O Espírito de Deus está mudando a sua maneira de ser. Isso é avivamento. Avivamento é mudança, é transformação. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Dorival, eu desejo que Pederneiras seja inflamada pelo Espírito do Senhor através da sua vida. Quem quer ser um instrumento de chama nessa cidade? Quem quer ser um incendiário? Levante a sua mão se você quer ser um instrumento do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba a unção agora sobre a sua vida. A partir de hoje você vai sair por essas ruas e vai mostrar o poder do Espírito Santo para outras pessoas. O poder que muda, que transforma. Receba a unção do Espírito Santo, o poder, a plenitude. Receba o avivamento. Que Deus te abençoe. Aplaudamos o Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe o ministério pastoral. Deus abençoe esse ministério. Deus abençoe. O Espírito Santo está nesse lugar, abençoando. Aleluia. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Graças
Deus. Pode sentar um pouco, amado. Quero agradecer ao pastor Messias. O pastor Messias passou por um grande avivamento. Teve experiência. De nada adiantaria o nosso congresso, quarta, quinta, sexta, tudo que nós passamos aqui, se terminasse naquilo. Tem que dar continuidade, eu creio na continuidade. E depende de nós, em buscarmos o Senhor, em buscarmos o Senhor. Já falamos nesse ano sobre santidade, estamos falando sobre o reino de Deus. Participem, envolva-se com a obra de Deus. Fique esperando somente os cultos de domingo. Todos os dias, vamos buscar por esse avivamento. Pastor Messias, que você seja lá em Buritama, um Abacuque de lá, clamando. E eu serei o Abacuque aqui em Pederneiras. Vamos clamar por esse avivamento. Esse homem aqui, eu acredito que ele seja criticado aí em Pederneiras por pregar Bíblia. Fala de pecado e ser criticado. Vocês não têm ideia da perseguição que eu sofro em Buritama por falar a verdade. E não sou perseguido pelos ímpios, não. É pelos próprios pastores da cidade. Pelas próprias igrejas chamadas cristãs. Então, para mim não importa. Eu sou o Abacuque em Buritama. E vocês têm o Abacuque aqui em Pederneiras. Vocês não vêm para a igreja esperando que vocês vão ouvir coisas que vocês querem ouvir, não. Vocês vão ouvir a palavra de Deus aqui. Eu conheço esse homem aqui. Eu sei que quando ele abre a boca, a coisa pega fogo mesmo. Chega de falar, né? Já falei demais, né? Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Só quero fazer os agradecimentos. Eu quero honrar as pessoas que estiveram conosco, participando, se envolvendo, pessoas que pagaram um preço. Talvez você não tenha visto aqui dentro da igreja. Talvez estão sacrificando este congresso, porque estão servindo. Eu quero louvar a Deus e agradecer o Ministério de Louvor. Em nome da Elisângela, pela dedicação, estão com o pastor todos os dias aqui. Deus seja louvado. Vocês foram promovidos a profissionais. Valeu, né? Valeu. Estão com o pastor, né? Que legal. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Elisângela, pelo preço que vocês pagaram. A irmã Célia, não viram a irmã Célia está perdida por aí, mas durante 40 dias para este congresso, ela esteve à frente de uma campanha de jejum e oração. Irmã Célia, todos intercessores. Há o Marco ali, Célia, pega ele. Marco intercessor. Obrigado, intercessores, que Deus vos abençoe. Irmão Toninho, irmão Sérgio, com os diáconos, os introdutores, os obreiros, todos os dias aqui com o pastor. Obrigado a todos, em nome do Sérgio, do Toninho, obrigado por isso, viu? Obrigado por isso, queridos. Também eu quero agradecer aos irmãos do som lá atrás. Olha, ninguém vê eles, mas estão lá, servindo, não é? Deus abençoe você, querido. Olha, esse menininho de verde aí é uma bênção, viu? Deus te abençoe, querido. Em nome da sua equipe, viu? Eu estou falando, é a tua equipe, não é você sozinho, não. Os meus pastores auxiliares, estiveram com o pastor aí, dando todo o suporte, todo o apoio. Os irmãos no transporte, levaram pastores, trouxeram pastores, se dedicaram, se entregaram. E a equipe que nós não estamos vendo, o pastor Ivonete, lá do lado de lá, com as crianças, com os professores, que praticamente não participaram aqui.
estão servindo do outro lado. Que o Espírito Santo possa daqui levar, enchê-los lá daquele lado. Não é? Que Deus abençoe a eles também. Os irmãos da cozinha, Rose, toda a equipe, Rose, nem sei onde, a Rose deve estar na cozinha. Mas que Deus abençoe toda a equipe de cozinha, pelo trabalho. Você assistiu o culto aqui, você participou do culto, sabe? Lá tem uma comidinha gostosa para você do lado de lá. Se elas não estivessem lá, você não teria uma comidinha gostosa, aquela sopa deliciosa que tem sido todos esses dias, querido. Não é verdade, queridos? Olha quanta gente envolvida. E os demais, se eu esqueci de alguém, me avisa, pastor, olha, o pastor esqueceu daquele ministério. Não é? Que Deus abençoe a todos, você que participou, no nome de Jesus Cristo. Eu quero também agradecer a Deus, aos nossos ouvintes de outras localidades. Já mencionamos pela internet, pessoas do México participando conosco, pessoas dos Estados Unidos participando conosco, outras cidades em toda a região, Rio de Janeiro, outros estados. Que Deus abençoe você. Temos um encontro o ano que vem, sempre na primeira semana do mês de julho, todos os anos. Se Deus permitir, o 11º vai acontecer na primeira semana do mês de julho de 2017. Se você colaborar, se você ajudar o pastor. Não é, querido? E aqui vocês conhecem o pastor Dorival. O pastor Dorival não tira couro de ovelha, não tira lã de ovelha neste lugar. Nós pedimos o suficiente para nós mantermos o congresso, os gastos. Trazer o Messias de Buritama aqui não é fácil, gente. Dependemos de avião, pessoas, né, do Rio de Janeiro, do Paraná, que precisam vir de avião, passam o dia inteiro viajando para vir ministrar aqui. Hotel nós temos que pagar para eles, refeições temos que pagar. E tem pastores que não têm igreja como o pastor Dorival, eles vivem pregando, são missionários. E o pastor não pode deixá-los a ver navios. Digno é o obreiro do seu salário. Então é por isso que o pastor Dorival pede para vocês ajudarem. Nós não temos ajuda, nobre vereador Marco Antônio de Sierra. Obrigado pela tua participação, viu? Todos os dias você esteve conosco aqui, ajudando o pastor. Quem não sabe, ele é um grande auxiliar do pastor. Então, querido, nós precisamos, né, nobre? A prefeitura não dá nenhuma verba para o pastor fazer isso. Nenhuma verba. Fazemos coisas boas pela cidade, mas nós não temos verba de governo. É você que faz o congresso, querido. É você, meu irmão. São os pobres que mantêm a obra de Deus, não são os ricos. Você sabia disso? São os pobres. É aquela irmãzinha que ganha o salário mínimo e eu choro a hora que ela coloca o seu dízimo, R$88, pastor Messias. Eu choro quando eu pego naquele envelope de dízimo e está lá, R$88. Meu Deus, se eu pudesse falar, fica para a senhora. Mas é a palavra de Deus, eu não posso impedir. É a irmãzinha que ganha aí o seu salário mínimo que contribui com a oferta. E a oferta da viuvinha, da outra viuvinha, o pastor vai juntando e consegue fazer um congresso desse. Eu queria pedir que você fosse tocado pelo Espírito Santo hoje. Traz aqui para mim, eu não vou implorar nada, não é que eu não falo de quantia, não. Eu quero manter o congresso. Eu quero o ano que vem fazer o congresso, 11º. E eu quero pedir a sua colaboração. Eu preciso da sua colaboração. Viu? O Senhor precisa da sua colaboração.
esse menino não é louco, fica aqui. Ele não é. Olha o que o Espírito Santo faz, Messias. É seu marido, viu, Lília? Eu perguntei para ela, ela falou, você é louco. Vocês conhecem ele não é louco. Isso é o Espírito Santo que faz. Valeu o congresso, meu querido. Esquece todas as outras coisas que aconteceu. Valeu. O que aconteceu? Há uns 4 meses eu estou com uma insuficiência de falta de ar. Já fui no médico, daí falaram assim, ó, vai num pneumologista. Aí quando eu cheguei aqui, eu estava muito ruim na sexta, ontem, hoje, no começo do culto. Aí os 5 minutos que o pastor pregou, eu senti 3 dedos, 1, 2, 3 na minha barriga, uma fisgada. Aí ele falou, agora você foi curado. Você pode correr lá na frente que não vai fazer nada. Só que eu não tenho cara de fazer isso, né, amados? Aí eu falei assim, você quer saber, eu vou se mandar daqui. Aí eu fui lá fora e falou, pode correr, que não vai dar problema nenhum, né? Aí eu saí na parte de cima ali e falei, eu vou ir pegar e vou sumir daqui. Eu não tenho cara de fazer isso. Se eu não viesse aqui, meu coração está saindo na boca ali. Deus falou, se você não fizer isso, as outras bênçãos eu não te acrescentarei. Porque se eu estou te curando agora, eu também quero estender, mas eu creio que Deus é um Deus meio diferenciado, né? Mas eu não sou louco. Eu falei assim pra Lília, se eu correr até lá na frente, ela falou, vou falar que você é louco. Meu Deus. Meu Deus. Ô segurança, vocês não veem isso aí? E se ele ataca o pastor aqui, como é que faz? Ô Sérgio, cadê meus seguranças aqui? Ô Jesus. Mas eu me enganei, Marcelo. Eu pensei que ele tinha te libertado da Coca-Cola. Ainda não? Coca-Cola e picanha. Coca-Cola e picanha ainda permanece? Pra correr atrás. Amém, querido. Deus abençoe. Glória ao Senhor, não é, querido? Vocês viram o que Deus faz? Esse rapaz é super normal. Ele é super normal. Só o Espírito Santo fazer isso. Aleluia. Está vendo, queridos? Não vale a pena o pastor fazer esses congressos, Messias? Pessoas são curadas, pessoas são libertas. Nós tivemos aqui umas 50 conversões, pastor Messias, nesses dias. O que vale mais é isso. Então eu quero... Pastor Messias, será que o Espírito Santo toca o coração deles? Para ofertar? Toca. Eu quero agora, é a hora do nosso ofertório. Vamos entregar os nossos dízimos, e eu digo para você que vale a pena entregar o dízimo. Eu sou dizimista desde quando me converti. O Senhor não tem deixado faltar nada na minha mesa. O Senhor tem multiplicado o meu pão. Literalmente, o Senhor tem multiplicado o meu pão. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ser dizimista e ofertante. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento. O culto ainda não terminou. O culto vai terminar com a nossa oferta. E por falar em dízimo e oferta, às vezes é muito chato o pastor dar testemunho, porque fala assim, mas esse pastor vive dando testemunho nessa área aí. O pastor, Deus gosta de mim, com certeza, mas não é por um acaso. Esses dias atrás, é um testemunho, esses dias atrás na área da oferta, esses dias atrás foi feito um sopão, aqui na cidade, promovido pela igreja, e um dos líderes desse sopão ligou para o pastor Dorival. Pastor, o senhor pode doar os pães do sopão? O senhor pode doar os pães para nós fazermos o sopão? Eu não pensei muito para falar, eu dou os pães do sopão. E mais ou menos o valor dos pães daquele sopão,
mais ou menos eram mais ou menos R$100 de pães que foram doados para o sopão. E naquela noite, daquele dia, eu fui para Bauru fazer compras para os meus negócios. E eu cheguei no hipermercado em Bauru. Literalmente aconteceu isso. Eu cheguei num hipermercado em Bauru e olhei lá. Presunto Sadia em oferta. R$10,99 o quilo do presunto Sadia. Nós pagamos em volta de R$16 o quilo do presunto Sadia, direto da Sadia. Estava R$10,99. Falei, Deus, obrigado. Eu ia comprar 100 quilos de presunto. Falei, Deus, obrigado. Olha aí, já recebi. O milagre é maior. Já recebi. Quando eu fui pegar os produtos na prateleira, infelizmente só tinha uma peça. Não tinha mais presunto Sadia. Que peninha. Como é que é? O Bozo fala, que peninha. Eu falei, Deus. Eu procurei a pessoa que responsável pelo. Eu falei, eu quero presunto. Quantas peças o senhor quer? Eu quero 20 peças de presunto. 20 peças. Ela falou, vou ver para o senhor se tem. Ela foi pegar o presunto para mim e deu um problema. Ela falou, preciso falar com a chefe porque está dando problema no preço do presunto. Está dando problema no preço do presunto. Porque estava em promoção e agora ele foi para outro preço. Como o senhor estava lá a etiqueta, nós temos que manter o preço para o senhor. E ela foi, pesou todo o presunto novamente, falou com o gerente. Qual a minha surpresa? A hora que eu passei no caixa, aquele presunto que estava em oferta a R$10,99, ele passou a R$7,99. R$7,99. Você sabe qual é o valor da diferença de R$7,99 para R$10,99? R$96. A oferta que eu dei de pães, Deus provou para mim, eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro, o dinheiro é meu, o presunto é meu, eu vendo no preço que eu quero. Eu já tinha comprado em oferta, mas Deus fez questão de tirar os 95 dos pães. Dorival, os pães são meus, ele falou. Não é você que deu, fui eu que deu. Eu pago o pão que você deu. Deus falou, eu pago o pão que você doou. Eu não preciso que você dê pão, eu pago para você. Eu fiz as contas na calculadora. Foi a quantia de pãezinhos que eu dei. E não pensa que eu tentei enganar o mercado, não, porque eu fui reclamar, está o preço errado aqui. Eu falei, está errado, era R$10,99, passou a R$7,99. A moça aqui responsável falou, não, é esse preço. O preço é esse. O gerente mandou passar por esse preço. Se o gerente mandou, está mandado. Quem que é o dono do coração do gerente? É Deus, é o dono do coração do gerente. Queridos, eu quero que vocês passem por essas experiências. Eu estou testificando aquilo que Deus faz na minha vida. Você também pode. A palavra de Deus diz que a oferta que nós damos é como semente lançada. E aqui é terra boa, porque aqui nós ganhamos almas. Aqui nós semeamos no reino de Deus. Aqui não é para deixar o pastor rico, vocês sabem que eu não preciso disso. Aqui é para a obra de Deus. E a oferta de hoje é para o 11º congresso, porque esse que terminou hoje já está pago. Eu trabalho com os pés no chão, não faço dívida, eu compro à vista. E eu quero comprar o congresso do ano que vem. E Deus vai usar você para que eu possa comprar o congresso do ano que vem. E você vai orar.
para Deus enviar, como esse ano enviou essas bênçãos aqui à igreja. Enquanto o ministério vai estar louvando o Senhor, não é aquele ainda não, querido. Você vai vir aqui com fé, e nós vamos orar para Deus multiplicar, para Deus repreender o devorador na sua vida. Pegue seu envelope de dízimo assim, olha, o pastor é dizimista, viu? Olha aqui. Jamais, desde quando eu me converti, passei pelas águas do batismo, nunca deixei, nunca soneguei o dízimo. Sou fiel. Sou exemplo para vocês. Erga seu dízimo assim. Sua oferta, você que vai trazer uma oferta, levante sua mão também assim. Eu vou abençoar. Aqui tem unção para abençoar a sua oferta. Aqui tem unção, viu, para abençoar o seu dízimo. Porque eu vivo isso. Eu não posso abençoar aquilo que eu não vivo. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus de Nazaré, nesta noite serão lançadas sementes aqui, ó Deus, para que possamos realizar o 11º Congresso de Avivamento Pederneiras em Chamas. Meu Deus, a obra é do Senhor, as almas são do Senhor, a igreja é do Senhor, o dinheiro é do Senhor, as ovelhas é do Senhor. Ó Deus, eu não tenho igreja, ó Deus, eu não tenho ovelhas, Pai, eu não tenho povo, Pai, o povo é teu. Então, em nome de Jesus, toca, Pai, pelo teu Espírito Santo, abençoa estas mãos, abençoa estas mãos que vão semear nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, multiplique a semente, Pai. Repreenda o devorador, porque é o Senhor que repreende o devorador, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esta unção financeira eu libero sobre a vida do teu povo nesta noite. O que o Senhor tem me dado, dá em dobro a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu, vocês podem vir alegres. Montes correm para o mar, o rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Delego por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me elevo por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia. Deus tem nos dado vitória, na verdade, querido? Amém. Pastor Messias, faz esta oração de bênção agora para a igreja. Ajuda eu nessa oração de fé para esse povo. Eu costumo dizer lá na minha igreja que não só o pastor tem autoridade para ministrar a bênção para as pessoas, mas cada um tem autoridade.
recebida pelo Espírito. E eu faço isso, às vezes, com um gesto positivo, dizendo: levante a sua mão direita para frente. Mão direita, mão da autoridade, mão para você abençoar. No caso agora nós vamos abençoar as finanças da igreja, abençoar o seu salário, abençoar o seu trabalho, abençoar as suas mãos que ganham o seu dinheiro para o seu sustento, sustento da sua família. Então, com essa mão levantada, a mão da autoridade, a mão direita, você está abençoando a igreja, a sua vida, o seu trabalho, o seu dinheiro e a sua prosperidade. Senhor, com nossas mãos direitas levantadas, estamos agora abençoando o ministério desta igreja, abençoando as finanças desta igreja, abençoando os dizimistas e os ofertantes desta igreja, abençoando todo o dinheiro que caiu nesses gasofiláceos, abençoando, ó Deus, a campanha que está sendo lançada agora para o 11º avivamento em Chamas de Pederneiras, que vai haver o ano que vem. Eu tenho certeza que o Senhor vai prover todos os meios e as condições para este evento. Quero abençoar a vida daquele que ofertou, daquele que dizimou, a casa, o trabalho, o dinheiro, o salário, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja repousando de maneira abrangente e profunda nesse aspecto financeiro, no nome de Jesus. Pronto. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Que você leve a graça de Deus para a tua casa. Que você leve o poder de Deus para a tua casa. Que a glória de Deus se manifeste na tua vida. No nome do Senhor, que você tenha paz, você, sua família. E para encerrar aquele hino bonito, que vocês pediram bis, que vocês gostaram, nós vamos encerrar o nosso congresso com este louvor, o escudo do pastor José Luiz Moisés, que realmente tocou na nossa vida nessa sexta-feira. Vamos louvar o Senhor e assim estamos encerrando com este hino o nosso congresso de avivamento. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, por teu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem as estrelas e o mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó
Altíssimo.